Beleza? Lendo a palavra bíblica. Do primeiro livro de Crônicas, leremos o capítulo 11. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, mais uma vez buscamos a Tua presença para Te agradecer pelo Teu amor, favor e poder. Continua, Senhor, abençoando a nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança e nossa respectiva parentela, Senhor. Ser com cada um de nós, Senhor, cada uma das pessoas que o Senhor tem levantado como instrumentos do Senhor nas nossas vidas. Abençoa ricamente a vida dessas pessoas, bem como a nossa própria vida. Nos faz a todos, Senhor, de ajudadores, de ajudados, passar a ser ajudadores. De um modo direto ou indireto, possamos levar as pessoas a conhecer a Sua palavra mais e mais, para que se faça na vida delas conforme a Tua vontade. Te agradecemos em nome de Jesus, te agradecemos em nome do Espírito Santo, te agradecemos em nome do Senhor, que foi e aí para sempre será o mesmo. Senhor dos Exércitos, Deus, eu sou o Pai de Cristo, nosso Pai e Senhor eterno. Amém. Bem, temos no capítulo 11 do primeiro livro de Crônicas, 47 versículos, leremos de um modo dinâmico e recomendamos a leitura com mais reflexão. Desde o versículo 1 em diante, então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor, teu Deus, te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Partiu Davi a todo Israel. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Essa é a cidade de Davi, porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi, e foi edificando a cidade em redor, desde Milo, completando o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. São esses os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Aqui, Monita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300 de uma vez, os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aiota, ele estava entre os 3 valentes. Esse se achou com Davi em paz da mim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à beira de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, era cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Era ele meio nobre do que os 30, repetindo o versículo 21. Era ele mais nobre do que os 30, e era o cabeça deles. Contudo, os
primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzerel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, um homem de estatura de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança como eixo de tecelão. Mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém os 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Foram os heróis dos exércitos: Asael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Zamote, Aronita, Elis, Pelonita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Zibecai, Uzatita, Ilai, Aiota, Maarai, Netofatita, Elede, filho de Baaná, Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, Arbatita, Asmavete, Barunita, Eliaba, Saalbonita, Beneazem, Gisonita, Jonatas, filho de Zage, Ararita, Alão, filho de Sacar, Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, Marquiratita, Aias, Pelonita, Esro, Carmelita, Narai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, Amonita, Naarai, Beoratita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira, o Itrita, Garabe, Itrita, Urias, Eteu, Zabade, filho de Alaí, Adna, filho de Ziza, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com ele 30. Anã, filho de Maaca, Josafá, Mitenita, Uzias, Asterotita, repetindo o versículo 44, Uzias, Asteratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, Aroerita, Gediael, filho de Zinri, e Joá, seu irmão, Tizita, Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Einaão, Itma, Moabita. Repetindo o versículo 46, e nos diz: Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filho de Einaão. Itma, Moabita. 47º e último versículo do capítulo 11 do primeiro livro das Crônicas nos diz: Eliel, Obed e Jaaziel de Zoba. Por meio desses 47 versículos nos fala o capítulo 11 que Davi é ungido rei. ênfase do versículo 1 até o 3 nos fala sobre Davi que conquista Sião, do 4º versículo, com ênfase até o 9, e descreve os valentes de Davi, do versículo 10, efetivamente até o último 47. Davi é ungido rei. Interessante observar o agir de Deus, a forma, a maneira como procede o Senhor, quando nos dá a segurança e a certeza de que tal circunstância, coisa, forma ou condição nos é dada. Isto posto,
claro, evidenciado. Só temos a agradecer. Sucesso.